Regra do teto de gastos não é confiável, diz Haddad. Ministro da Fazenda indicado por Lula explica por que vai propor novo sistema de controle fiscal. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, PT, disse nesta terça-feira, 13 de dezembro de 2022, que a regra do teto de gastos não é confiável. A norma criada no governo de Michel Temer, MDB, limitou o crescimento das despesas da União pela inflação, mas foi alterada diversas vezes na gestão de Jair Bolsonaro, PL. Primeiro, por causa da pandemia. Depois, para turbinar o Auxílio Brasil e outros vouchers. Eu fui crítico do teto de gastos porque eu entendia que aquela regra não era confiável, disse. Quando você põe uma regra que não consegue executar, você coloca em risco o próprio arcabouço fiscal. Assista ao momento. Indicado pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, PT, Haddad afirmou que vai propor um novo sistema de controle das contas públicas. O petista disse que a nova regra deve permitir o financiamento de programas do governo e a sustentabilidade da dívida pública, próxima de 6 trilhões de reais. Haddad elogiou a Lei de Responsabilidade Fiscal, criada em 2000. Segundo ele, ela é boa porque é exequível. Porém, disse que a norma é insuficiente. Afirmou que proporá uma nova regra junto ao debate da reforma tributária. Eu considero o arcabouço fiscal novo imprescindível, uma vez que o atual ele praticamente decaiu. Ele não é respeitado, declarou. O arcabouço fiscal que nós pretendemos encaminhar, na minha opinião, tem que ter a premissa de ser confiável, de ser sustentável. Indagado sobre a reação negativa de investidores ao nome de Aloysio Mercadante para a presidência do BNDES, Haddad respondeu que é melhor esperar para saber toda a composição do governo. Disse ainda que não sabia qual era o mercado que os jornalistas estavam se referindo, em tom de ironia. Afirmou que foi convidado para ser ministro do Brasil, falou que o pobre tem que estar no orçamento porque é quem paga mais impostos no país. Superávit, por hora, sem prazo. O futuro ministro foi indagado sobre quando no governo Lula haverá contas no azul. Respondeu que não tem como dizer antes de saber se a PEC, proposta de emenda à Constituição, que fura o teto de gastos será aprovada e se o orçamento de 2023 que está sendo analisado pelo Congresso for exequível. Haddad levantou dúvidas sobre as estimativas do Congresso para o rombo nas contas públicas no próximo ano. Afirmou que a primeira providência ao assumir o cargo será revisar as estimativas de receita. O relator do orçamento, senador Marcelo Castro, MBDP, calcula que as contas deverão ter um déficit de 231,5 bilhões de reais em 2023, contra 65,9 bilhões de reais na projeção anterior. Temos que esperar a decisão sobre a PEC de transição. Há decisões que têm pressupostos. Dois dos pressupostos são déficit fiscal e a tramitação da PEC. Sem essas duas leis na mão, eu não tenho como tomar uma decisão a respeito. Haddad declarou ainda que montará uma central de custo no Ministério para fazer todo o trabalho necessário, sem dar detalhes quais despesas serão eventualmente cortadas. O futuro ministro afirmou que a farra eleitoral de Bolsonaro custou caro ao país. Citou que a equipe do atual governo fez uma lambança e que 90% dos economistas sérios concordam com ele. Equipe de Haddad. O petista falou à imprensa na sede do governo de transição, no CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Lula é o cara é o Lula. O homem do povo é o cara é o Lula. O homem